Bom dia, muito bom dia, muito bem, pessoal, desculpem o atraso de 5 minutos, tive que resolver uma coisa inadiável. Bom dia, Bizinha, tudo bem? Como é que tá? Bom dia, fala bom dia pra Dinda, TT, fala bom dia, Dinda. Muito bem, bom dia, Kelly, como é que tá? Vamos lá, então. Tereza tá ali, tá desenhando, né, filha? Neném. Desenhando, tá nenenhando. Tudo bem, graças a Deus. Muito bem, então, simbora. Vamos lá que tem bastante coisa pra ver hoje. Vejam bem, então, anteontem, nos últimos dias, na realidade, nós estamos tratando do tema do amor, né? Do amor humano, tá certo? Agora vejam, a gente precisa então, para compreender bem a realidade do amor, agora a gente vai precisar dar algumas características que são próprias do amor, né? Entender, assim, a gente sabe mais ou menos o que ele é, sabemos que ele já não é um afeto, sabemos que ele é, né? Uma realidade própria do movimento do espírito. Sabemos que ele deve ser perpétuo, né? Possui uma característica de perpetuidade, ele não passa, ele não é assim variável, né? E que passa por altos e baixos como os afetos, né? Que mudam constantemente. Agora a gente precisa ver os afetos. Minha filha, que foi? Mamãe tá ajeitando as coisas. Agora a gente precisa ver sobre a seguinte perspectiva. Quais são, então, as características do amor, né? Então, já vimos que o amor possui todos esses aspectos em sua definição. Agora a gente precisa ver algumas características que distinguem, de fato, o amor de qualquer outra coisa, né? Que são como que o aspecto mais próprio, de fato, da realidade do amor. Nos próximos dias, nós vamos, então, hoje e nos próximos 3, nós vamos tratar do que São João Paulo II chama de as 4 características do amor. Muito simples. O amor, ele precisa ser livre, ele precisa ser total, ele precisa ser fiel e ele precisa ser fecundo. Tá certo? Para que seja caracterizado como verdadeiramente uma realidade própria do amor, algo que é mesmo amor, né? Então vamos para o primeiro deles hoje, né? Ele precisa ser livre. O amor possui uma característica de liberdade. É necessário que haja liberdade para que haja amor. A minha alma. E a realidade Tá cantando, irmã Kelly? Tá. E a realidade é bastante simples, na verdade, né? A minha alma. A Tereza tá ali, a minha alma. Meu Deus do céu. Tá cantando. Como é que é essa música? Regaço Acolhedor, né? Oh, minha alma. Essa, Tereza? Essa. Daqui a pouco. Quando a Tereza era mais nova, ela ficava calminha, assim, quietinha. Na cadeirinha dela, no carrinho, sei lá. Só quando a gente colocava Regaço Acolhedor, da irmã Kelly Patrícia. Vai entender. Então, muito bem. É o seguinte, o amor, ele precisa ser livre. Bem, aqui pode ser, né, imediatamente evidente, né, essa característica. Bom dia, mãe. Essa característica pode ser, assim, imediatamente evidente, óbvio, né, deve haver liberdade e etc e tal. Claro que sim. Mas a gente precisa aprofundar um pouco mais aqui essa característica em específico para que a gente entenda a realidade da liberdade enquanto sendo aquilo que ela verdadeiramente é. Ok? Vejam. Em primeiro lugar, a gente precisa entender o que significa ser livre. Tudo bem? E a liberdade, ela evidentemente não consiste em fazer o que dá na vereda. Tá certo? Então, qualquer coisa que bateu aí na cachola e que você diz, meu Deus, muito legal, vou fazer. Isso não é característica efetiva da liberdade, ok? Veja, de fato, liberdade
A capacidade de escolher livremente uma determinada coisa em detrimento de outra e assim por diante, né? Sim, de fato é, né? Mas existe algo um pouco mais profundo em relação à liberdade, tá certo? Que a gente precisa distinguir aqui agora. Olha só, geralmente a gente fala da liberdade enquanto a execução de determinada atividade, tarefa, o que quer que seja nesse sentido, né? Enquanto uma operação, de fato, enquanto fruto de uma operação, né? Então, liberdade consistiria nesse sentido em fazer qualquer outra coisa em detrimento de uma outra coisa e não uma terceira coisa e assim por diante. Ou seja, a liberdade compreendida enquanto uma mera ação, uma mera atividade, tá certo? Bom dia, Tamires, como é que tá? Tudo bem? Seja bem-vinda. Então, a liberdade enquanto uma expressão, assim, como tendo por expressão de si mesma a mera atividade, a mera ação, né? Só que veja, aqui é que está o ponto. Para que o ser humano haja, para que nós verdadeiramente hajamos, para que nós façamos qualquer coisa que seja, tá certo? É necessário alguns movimentos interiores que precedem a ação. Significa dizer que é o seguinte, olha, a mera ação, né? A concreção da ação, ela é uma expressão de algo anterior a ela mesma, tá certo? Que está na vida interior. Ou seja, nós não somos livres à medida em que nós fazemos o que, enfim, dá aí na cachola e vamos fazendo e agindo e fazendo qualquer coisa que seja aí no mundo afora. Mas a liberdade, ela possui uma dimensão interior, um pouco mais profunda, ou seja, nós somos livres à medida em que interiormente nós temos a capacidade de julgar os nossos impulsos, as nossas emoções, tá certo? E agir de maneira independente dos nossos impulsos e emoções, tá certo? Vejam só, para que fique mais claro. O que acontece com essa criança, Jesus? Então, vamos lá. Vamos lá. Vejam só. À medida em que nós temos... Vamos sempre pro exemplo dos relacionamentos e assim por diante, porque é nosso assunto aqui é teoria do corpo, né? Então vamos lá. Eu vou no exemplo, porque ontem foi dia dos namorados, então eu quero falar sobre os adolescentes bocós. Vamos falar dos adolescentes bocós, tá certo? Vamos lá. Eita, Jesus Cristo. Derrubei café aqui. Nossa Senhora. Caiu o café. Oh, que beleza. Maravilhoso. Tá bom, então vamos lá. Então, muito bem. Então, lembrem lá, vamos lá, quando vocês eram, né? Isso. A Rosinha tá empolgada com a teoria do corpo. É isso, mãezinha. Eu acho que é isso aí. Ai, Jesus. A postagem de ontem foi boa mesmo. Eu gostei daquele texto. Então, mas vamos pensar aqui no adolescente bocó. Vamos pensar nesses caras aí. Tá legal. Como é que acontece com um adolescente? Lembra aí de você quando você era adolescente, né? É interessante, na verdade. Então, pensa aí na adolescência. O que acontecia na adolescência, né? Qual era o movimento mais natural do mundo no período da adolescência, né? Você vê lá... sei lá, só tem mulher aqui, né? Não, tem um homem também. Não tem mais não. Só tem mulher agora. Tá certo. Então, você vê lá o rapaz todo bonito, garboso, bonito, todo pomposo, nossa, coisa linda de mamãe. E aí você vê aquele rapaz, aquele menino bonito, tá certo? E o que é próprio da adolescência, assim, é interessante, porque é olhar pra pessoa, pro menino, pra menina, né, seja que for, né, no caso dos meninos, né, olhar e, meu Deus do céu, né, sentir alguma coisa aqui no meio do peito, tá certo? Um friozinho na barriga e de vez em quando até um tremelique na perna, né? Então, isso é uma reação física a um sentimento, a um afeto, na verdade, né? Então você vê e aí você, meu Deus, é muito lindo, é muito linda, é muito maravilhosa, é de fato muito garboso, cheio de pompas, meu Deus do céu, olha só que maravilha, coisa linda. Então, e aí encantar-se com a beleza do indivíduo lá, né? Da indivídua, sei lá, que seja. Então, e o encantamento com a beleza naquele primeiro momento gera necessariamente, a partir daquele encantamento, tá certo? Um possível sentimento, que é uma inclinação àquela pessoa, tá certo?
você começa a desejar estar perto, a aproximar-se, a conhecer melhor, a conversar, a saber o que gosta, veja só, né? A querer, né, de fato, agradar de algum modo, a querer fazer rir, a querer que te dê atenção, que converse contigo e assim por diante, né? Veja, o que acontece aqui? Esse primeiro movimento é um movimento de tem o estímulo, a pessoa muito bonita, e daí surge, então, esse afeto, né? Eu sou afetada por essa beleza, eu sou afetado por essa beleza, né? Pelas qualidades, pela fala, pelas virtudes, ou o que quer que seja nesse sentido, né? Tudo começa com isso, né? Com esse primeiro movimento, essa paixão, por assim dizer, né? E aí, a partir dela, eu começo a me interessar e me aproximar. É aquele famoso primeiro olhar. É mais ou menos por aí mesmo. Você fica por dentro gritando igual a Rosa aqui, né? Assim, encantado pela beleza do... Tô brincando. Então, mas é mais ou menos por aí, de fato, né? Tem esse primeiro olhar, encanta, e é tudo maravilhoso, e é lindo, e você quer estar perto, quer ouvir mais, quer conhecer mais, quer se aproximar, quer agradar de algum modo. Então, veja. Então, primeiro movimento, estímulo, afeto, e aí você reage. Você faz alguma coisa com aquilo, né? Você começa a agir de algum modo em relação àquilo. Eu tive um amigo, tá certo? Que inclusive foi a pessoa através da qual... interessante isso. Através da qual eu me aproximei da teologia, inclusive. Assim, eu comecei a ser auxiliar de crisma dele. E aí, esse rapaz, né, um senhor já. E aí ele começou a fazer teologia, ele foi me falando as coisas, foi me interessando, tudo, e pá, aí, enfim, né, me senti chamado e fui pra teologia. Resumidamente, é isso, né? E aí, o que acontece? Ele contou que no primeiro encontro, a primeira vez que ele saiu com a esposa dele, foi engraçado, porque ele é absurdamente tímido, assim, né? Apesar de não parecer, ele é. E aí ele teve, assim, dor de barriga. Nossa senhora, ele tava sentado nervoso, isso, uma suadeira no sovaco. Uma coisa sinistra, assim. Veja só. Há uma reação física, de fato, né, em relação àquilo. Você percebe que há, de fato, um afeto, uma questão afetiva, sentimental, emotiva, porque, de fato, o corpo reage àquilo, né? O corpo demonstra que tem algo acontecendo dentro de você, de fato, né? Então, veja só. Muito bem. Agora vejam. Acontece que os sentimentos, os afetos e etc e tal, eles estão necessariamente sempre... Eles estão sempre submetidos aos estímulos. Deu para entender? Ou seja, não tem sentimento se não tiver estímulo. Que ele seja imaginativo ou real, concreto na tua frente, sempre há um estímulo. Se não tem o estímulo, você precisa de um psicólogo ou de um psiquiatra. Porque você está... Oi, pai, bom dia. Porque você está tendo reações afetivas descompensadas, tá certo? Então, mas toda reação afetiva, todo, né, sentimento, emoção e etc e tal, ela tem um estímulo localizável. Seja imaginativo, seja real, concreto, físico, que tá aí na tua frente, né? Então, a menininha apaixonada, né? Seja o cara mesmo real, concreto na frente dela, seja o produto da imaginação, ele mais perfeito de todos os seres humanos da face da Terra, e ela escreve no diário dela e assim por diante, né? Então, assim que vai. Deu para entender? Tem estímulo para que haja sentimento. Só que veja bem, olha só. Na dinâmica do estímulo, do afeto, do sentimento, tá certo? A garota, num determinado momento, ela vai ser colocada diante desse mesmo menino que é lindo, maravilhoso, que é, nossa, na cabeça dela ele é perfeito e etc, né? E aí, hoje nem tem mais diário, né? Hoje tem história do Instagram. Devia voltar pro diário, porque pelo menos o diário era secreto, né? Ninguém precisava ficar olhando para a palhaçada da vida de adolescente bocó. Então, veja. Aí, ela olha lá pro menino lindo, maravilhoso, coisa charmosa, todo garboso, né? E aí, veja. Olha só. Aí, é isso, Kelly. E aí, num determinado momento, ela se depara com um estímulo. O menino faz alguma coisa que é, assim...
Tipo, por que ele fez isso, cara? Que é horrível, assim. Imagina, uma coisa péssima. Não, sei lá, não, nem o menino, imagina, o menino faz mal pra ela. Não, nada disso. Mas você imagina que ele ama de paixão alguma coisa que ela odeia. Coisa de adolescente, né? Sei lá, vamos botar aqui. Ama dorama e ela odeia dorama. Não, esse não. O cara é corintiano e ela é palmeirense, sei lá. Ou Vasco e Flamengo. Ou Vasco e Flamengo, no Rio de Janeiro, ou o que mais? No Sul, Inter e Grêmio? Não. Ixi, eu já não sei. Não sei como é que é as disputas em todos os estados. Fato é que, aí, sei lá, botar um time de futebol, que é uma coisa ridícula. Ou, vamos botar aqui, a Maria Paula colocou dorama, mas eu não gosto desse negócio não quero dar... Tá, vamos botar o dorama. E aí... Mas justamente é ridículo. E aí a menina é apaixonada pelo chá, igual a... Não vou dizer quem, segredo de estado, quem é que é apaixonada pelo menino que chama Chá. Eu já zoei com ele aqui no Instagram, lá numa postagem, tá bom? Então, e aí o menino que chama Chá, que tem 57 anos e parece que tem 20, que eu sei lá o que acontece com o povo que é asiático. E aí, se tiver algum asiático aqui, me desculpe, só uma piadinha. E aí, o que acontece, né? O menino fala que dorama é coisa de idiota, imbecil e não gosta e blá blá blá. Diante do menino que zomba de algo que a menina gosta muito, o que acontece? Ela deixa de estar encantada. Ele não é mais o homem perfeito que eu achei que ele fosse e blá blá blá, né? Tá, enfim. Muito bem, ou seja, se você tem... Veja bem, o cerne da coisa é o seguinte. A dinâmica dos sentimentos funciona. Você tem um estímulo que gera aquele sentimento. Só que se você é posto diante de um estímulo que gera o sentimento contrário, tá certo? Você meio que, bem, anula aquele primeiro, entende? Imaginem só, lembrem aí de um momento que vocês estavam muito felizes, assim, muito felizes, né? Muito alegres e contentes, e nossa, estava tudo bem, maravilhoso, e ótimo, e perfeito, e nossa! Mas aí aconteceu alguma coisa naquele mesmo dia que gerou ali, né, alguma coisa, sei lá, que gera uma tristeza, assim, que avassaladora, né? O que é isso? Ou seja, os sentimentos, eles dependem dos estímulos. E se você é colocado diante de um estímulo que é o contrário, que é o oposto, que gera algo ruim, né, que gera um sentimento ruim, um sentimento negativo, no fundo, né? Os sentimentos, eles não são passíveis de juízo de valor, na verdade, né? Eles não são moralmente bons nem maus, eles são sentimentos. Eles acontecem, né? São afetos, assim, é uma reação natural à coisa fora de você. A gente não pode submeter isso à avaliação moral, só o que a gente faz com isso depois, mas... O fato é que, né, qualquer outro sentimento que venha e que me direcione para algo que não é, né, tão positivo quanto aquela alegria avassaladora de antes, ele vai anular aquela alegria avassaladora, percebe? Por exemplo, é interessantíssimo, né? Tem uma peça me ocorreu aqui, me veio à cabeça agora, uma peça de Shakespeare chamada O Mercador de Veneza, muito boa, fantástica, adorei essa peça. E aí tá lá o mercador, né? Ele pediu um mega empréstimo lá para um judeu, porque as embarcações dele iam chegar ainda em Veneza, e ele depois pagaria, né, o empréstimo, porque ele estava financiando um amigo que queria se casar com uma moça da High Society da época, né? Rica e tal, nobre, uma nobre. E aí ele estava ajudando o amigo a se casar com ela, porque ele precisava de certas pompas também, né, para poder se casar com uma moça da nobreza. Mas eles se amavam, enfim, né? No final é bonito. O que acontece? Eles estão muito alegres, muito contentes, muito felizes, porque o casamento vai acontecer, mas o que acontece? O mercador recebe uma carta dizendo que todas as suas embarcações afundaram no mar. Ele perdeu tudo o que ele tinha. Tá certo? Ele perdeu tudo. Fala, TT. Tudo. Perdeu tudo. Perdeu tudo que ele tinha. Imediatamente, diante daquela alegria, vem uma tristeza do tipo, eu vou morrer. O judeu é meio que o vilão da história, né? Enfim. E aí, é dali que, inclusive, Ariano Suassuna, o autor do Auto da Compadecida, tira a expressão, né? Cortar uma tira de couro, né? Então, o mercador teria que ser submetido a uma operação, né? A um corte de uma fatia de couro.
Uma fatia da carne dele, né? Como pagamento pela dívida, tá certo? É daí que vem, né? O que foi? Não quer tirar uma tira de couro? Tira de couro não, né? Quer, Tereza? Quer não? Tirar? Não. Então tá bom. O que acontece? E aí vem essa tristeza e vamos pensar e como é que resolve e etc e tal. No fim a coisa resolve, e alegria, e festa, e casamento, e etc e tal. Não vou contar exatamente como acontece, mas o fato é que acontece. O que eu quero dizer? Os sentimentos, eles dependem dos estímulos e eles não ocasionam, eles não são razão para uma ação verdadeiramente livre. A ação que corresponde ao nosso sentimento, ao nosso afeto, né, como os jovens dizem atualmente, né, eu preciso agir em conformidade com os meus sentimentos, eu preciso ser honesto comigo mesmo, eu preciso agir de acordo com o que eu estou sentindo, eu preciso fazer aquilo que o meu coração me diz. O que isso significa? Significa dizer o seguinte: eu preciso agir ao sabor dos ventos. De acordo com os estímulos que me ocorrem num determinado momento, é assim que eu agirei. De acordo com o estímulo que está diante de mim naquele momento em específico, é isso que eu farei. E se mudar, eu farei essa outra coisa. Deu para entender? Ou seja, à medida em que num determinado momento eu me relaciono com uma pessoa, até o momento em que isso permanecer muito bom, válido, maravilhoso e alegre, prazeroso, tá ótimo. Se vem alguma contradição, algum problema, algo que nós precisamos enfrentar, bom, eu largo, arranjo uma outra pessoa e a gente vai até a felicidade, alegria, contentamento e prazer e não sei o quê. E aí muda de novo e assim por diante, né? Eu passo a vida dependendo dos meus afetos, dos meus sentimentos. O que isso significa? O que eu quero dizer para vocês? Percebam, a ação, o fazer o que dá na veneta, né? Então, sei lá, deu na minha cabeça que eu quero sair por aí fazendo um batalhão de coisas. Veja, agir, manipular a realidade à nossa volta, agir em relação ao mundo à nossa volta, não é sinônimo de liberdade se a motivação interna dessas ações, elas não correspondem com uma verdadeira tomada de decisão livre. Deu para entender? Ou seja, à medida em que eu inicio um relacionamento por mero sentimentalismo, por mero afeto, por mera emotividade, sei lá, que quer que você chame aí do que você quiser, por paixão, e eu me caso por esse motivo, é evidente que eu vou ter problemas. Ok? Evidente que eu vou ter problemas. Porque os meus afetos, eles não são estáveis o suficiente para me manter ao longo de uma vida constante. Tá certo? Com, vamos dizer, uma estabilidade, né? Eles são, enfim, reativos. Deu para entender? E de reatividade não se faz amor. Sacou qual é? Veja, o amor, ele precisa ser livre. Então, livre de quê? Então, para que eu ame de verdade, eu não posso sentir nada. Eu não posso ter sentimentos, eu não posso ter afetos, eu não posso ter, né, nenhuma emoção e etc. Não, muito pelo contrário, você pode ter, na verdade você tem. Você deve ter, né? Imagina, não ter sentimento, meu Deus do céu, eu tenho um sentimento muito bom em relação à minha esposa, graças a Deus. Ok? As minhas filhas, em relação aos meus pais, e em relação aos amigos, e etc, né? Existem sentimentos muito bons em relação a essas pessoas da minha vida, né? Então, os sentimentos, eles não são ruins. Mas precisa ir além, porque se eu dependo só dos sentimentos, à medida em que há uma decepção aqui, sei lá, né? O que eu vou fazer? Descartar? Jogar fora? Vou embora? Né? Vou... Não sei o que dizem hoje em dia, mas há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, era o quê? Vou comprar cigarro e não volto nunca mais? É isso que eu vou fazer? Enfim, porque os sentimentos, eles não estão mais bons, né? Não é assim que funciona, entende? A liberdade consiste, de fato, em agir independente daquilo que os meus afetos me dizem, porque pode ser que eles me estejam enganando. Pode ser que eles me estejam apontando para algo que não condiz com o verdadeiro bem. Deu para entender ou não? Ou seja, à medida em que há um estímulo, eu sou ali direcionado, inclinado a uma determinada realidade a partir aqui dos meus sentimentos, né? Então, sei lá, né? Vamos pensar. O homem, a mulher, sei lá, o homem e a mulher casados que estão caminhando na... A mulher não tanto, né? Isso funciona mais para o homem, na verdade, né? O homem é mais visual, a mulher não tanto. Mas vamos lá. O homem tá caminhando na rua, vê uma moça linda, bonita, charmosa, cheirosa, sei lá. A mulher vê também. A mulher vê, mas a mulher não tanto. Ela vê, mas aquilo não é tão forte pra ela, né? Pra mulher seria... É a mulher.
Ah, como? A mulher vê a mulher. Ah, não, mas porque eu vou dizer isso não serve. Tá? A mulher, ela vê a mulher, ela fica com inveja da beleza da outra. Isso, não tô brincando. A mulher, ela vê a mulher e ela quer dar um tapa no marido, porque ela fica irritada porque a outra mulher é bonitona. Tô brincando. Então, e aí o homem vê a moça muito bonita, meu Deus do céu. E agora? Quem poderá me defender? Tem que chamar o Chapolin Colorado. Não. Então, ele vê a mulher muito bonita lá, meu Deus do céu. E aí, o que acontece? Nada. Ele vê e ele segue a vida dele normalmente. Por quê? Porque ele é um sujeito casado e ele precisa... Bom, hoje eu vou falar da fidelidade num dia específico só, mas ele precisa conservar-se na fidelidade à sua esposa. E ele olha para aquilo, ele julga como um bem fazer o quê? Pura e simplesmente desviar o olhar. Tipo, olha, parabéns, eu sou casado, vou embora, entende? Né? Ou a esposa. A esposa é mais no quê, assim? Sei lá, a mulher ela precisa abrir espaço, abrir brecha, né? Geralmente, assim, a traição do homem, ela não é imediata, mas ela depende de um alimento desse primeiro estímulo, né? A mulher, ela precisa ser estimulada ao longo de muito tempo. Então, o sujeito precisaria ficar ao lado da mulher um tempão, gerar uma amizade, uma proximidade, e etc., uma espécie de confidência, e aí haverá a possibilidade de uma traição da mulher, né? Então, mas são estímulos que vão ao longo do tempo, né? O homem, ele também ao longo do tempo, né? Porque ele não vai fazer imediatamente, mas o dele é mais sensível, né? A mulher é mais afetiva nesse sentido, né? Mais interior, né? O fato é que isso tudo acontece, né? E se, veja, nós somos colocados diante de uma situação como essa, que o sujeito livre faz, né? Viu? O que aconteceu dentro de mim? Sei lá, foi inclinado, é bonita, meu Deus do céu, né? Bom, pronto, acabou. A minha liberdade faz com que eu faça o quê? Vire o olhar e pronto, siga a minha vida, né? Ou, voltando, né? A decisão em relação ao matrimônio mesmo, né? Tem afetos, tem sentimentos, eles são muito bons, mas veja, independente dos meus afetos, tá certo? Mesmo nas contrariedades da vida, eu me decido verdadeiramente amar esta pessoa ao longo da vida. E vejam, não se enganem, né? A gente geralmente pensa na realidade do amor livre, na liberdade do amor, na decisão de amar verdadeiramente ao longo de toda a vida, como uma decisão por, sei lá, como que, né? Olhar para a pessoa, né? E independente dos defeitos dela, amá-la e assim por diante. Veja, como se os defeitos fossem retiráveis da pessoa, né? Como se a gente pudesse abstrair os defeitos, abstrair aquelas falhas e assim por diante da pessoa e, né, abstraindo tudo aquilo, bem, o que sobra é o que eu amo, tá certo? Mas os defeitos, eles estão abstraídos, eles estão tirados de lá. Deu pra entender? Quando não é assim, na verdade, né? É amar, inclusive, nos defeitos, assim. Né? Porque, meus caros, é simples. Um ser humano, ele nunca na vida será perfeito. Ok? A decisão de amar verdadeiramente consiste em amar, inclusive, naquilo que você julga uma ausência de qualidade, um defeito mesmo, né? Sei lá, coisa boba, né? De largar a toalha jogada, enfim. Fazer as coisas de um jeito específico. Não tô falando de falha moral, hein? De falha de caráter aqui. Isso aqui meu Deus do céu. Isso é grave de fato, né? Entendeu, né? Uma coisa simples aqui. A liberdade do amor consiste, portanto, em tomar uma decisão que independe da reatividade afetiva. Que olha para, inclusive, os estímulos de sentimentos que contradiriam a paixão. E neles, e neles mesmos, né? Decidir-se por amar. Entenderam? Essa é a característica do amor enquanto sendo livre. Tudo bem? O amor, ele é livre à medida em que ele se realiza, à medida em que ele acontece, independentemente dos meus afetos. Beleza? Então, muito bem. Amanhã continuaremos. Temos a primeira característica do amor, ele é livre. Amanhã seguiremos com o total, fiel e o fecundo e vamos aí nos próximos dias falando sobre isso. Tá certo? Mais uma vez, quero lembrá-los de anotar na agenda, botar aí um despertador, sei lá, dia 26/6, 8 horas da noite, aulão. Separem aí R$ 9,90,
para vocês participarem do aulão, tá certo? Lá na plataforma já tem uma aula muito boa que eu dei, tá certo? De quase 2 horas sobre o matrimônio. Tamires, você estava nessa aula que eu gravei, dê um testemunho aí dizendo o que foi que você achou dessa aula, tá certo? A aula fantástica, eu achei muito boa, na verdade, né? O link eu ainda não divulguei, eu vou divulgar em breve, porque eu tô... A Tereza, ela fica agitada, meu Deus. Eu pedi uma arte toda bonitona para vocês, né, assim, divulgarem e tal, para que vocês me ajudem aí compartilhando. Então, a Jujuzinha, minha filhada, ela tá fazendo a arte. E aí depois eu... e aí depois eu divulgo. Mas se você quiser, já pode me mandar uma mensagem. Manda uma mensagem no direct que eu te mando o link, tá certo? Eu te mando o link. Separa aí, R$ 9,90, eu te mando o link, você já pode adquirir, já pode garantir a sua mesa, a sua carteira lá na sala de aula, tá certo? Do dia 26/6 às 8 horas da noite no aulão Aurora, um olhar para o princípio, tá certo? Então, se quiser, manda-me um direct que eu te mando o link já, imediatamente. E depois eu vou divulgar mais bonitinho esse negócio, tá certo? Já tem um aulão lá, tá muito bom, a Tamir estava lá, ela pode comprovar que tá muito bom de fato, tá certo? E esse aulão não é a surpresa, tem algo além dele, que é a surpresa, que vai ser colocado lá depois, que é muito, muito bom, vai estar muito maneiro também, tá certo? Então esse é o bônus do bônus, na verdade, né? É algo que eu coloquei lá porque eu quis ser muito legal. E eu montei a plataforma, assim, ela tá bem bonita, eu coloquei umas imagens lá e tal, umas capas, assim, eu deixei ela bem bonitona lá pra vocês vão gostar. Então, muito bem, tá certo? Vocês entrem, vocês vão gostar muito. E eu espero vocês no dia 26. Compartilhem pra todo mundo, manda pra todo mundo, divulga, faça propaganda disso aí, tá certo? Nós nos vemos lá. Então, muito bem, fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Já vou mandar, manda, doutora, por favor. Manda lá, bom dia. Muito bem, anda lá. Então tá bom, fiquem com Deus, um abração, até mais. Tchau. Fala tchau. A Tereza tá mandando beijo. Tchau, papai. Tchau, beijo. Papai. Fala, até mais. Até mais. A gente se vê. Ali o que mais? Fala, a gente se vê. E se vê. A gente se vê. Ali o que mais? Ali o que mais? Até mais. Vem cá, deixa a Tereza vir aqui. Toda molhada. Vem cá. A estrela do momento. Tchau. Tchau. Uá. Fala tchau, beijo. Até mais. Ela tá tentando desligar. Tchau. Pera aí, deixa o pai desligar. Foi.